Amados irmãos e irmãs, estou aqui hoje para compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus e trazer algumas informações que se fazem necessário diante deste novo momento que nós estamos vivendo como igreja e, por que não dizer, a sociedade como um todo. O texto da nossa reflexão está registrado no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, os 2 primeiros versículos que têm o seguinte conteúdo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu penso que falar da dinâmica, da velocidade, da rapidez que as coisas estão acontecendo nos últimos tempos, como já prevê a palavra, seria desnecessário. No entanto, não posso deixar de destacar alguns pontos importantes desse texto que estão muito em linha com a realidade ou que estão nos mostrando a atualidade sempre da palavra de Deus, quando ela, desde o princípio, já trata de coisas que estamos vivendo agora. Por exemplo, esse texto, ele fala de dinâmica, de racionalidade, de inteligência, de apresentar um culto consciente, de apresentar os nossos corpos como um objeto de sacrifício. E ultimamente estamos sacrificando os nossos corpos até com a impossibilidade de nos deslocarmos, de nos movimentarmos, de estarmos na casa de Deus como gostaríamos. Enfim, mais do que nunca, nós precisamos nos adaptar, nós precisamos nos reinventar, nós precisamos de mostrar inteligência, nós precisamos de ser dinâmicos, nós precisamos de nos ajustar com uma certa agilidade para acompanhar aquilo que o mundo, como sociedade, as autoridades e o momento exige de nós. Então eu quero falar um pouquinho sobre a dinâmica das atividades da igreja nesse período de paralisação das atividades na sociedade. Atividades do comércio, atividades recreativas, atividades da igreja, os movimentos, as reuniões de um modo geral. E para isso a gente tem que se ajustar, a gente tem que se adequar à realidade, porque como povo de Deus, não cabe a nós ficar contestando as decisões tomadas pelas nossas autoridades. Cabe a nós, da melhor maneira possível, da forma mais ordeira, da forma mais disciplinada, da forma mais responsável, contribuirmos com as nossas autoridades e não termos uma parcela de contribuição negativa na propagação de enfermidades, na propagação do vírus da Covid-19 que está aí tirando a paz de muitas famílias, afetando até a nossa economia, comprometendo os empregos e, por que não, a igreja. Mas a igreja não pode, em razão dessas dificuldades, se omitir
se acomodar, ela não pode se conformar no sentido de tornar-se passiva, como diz a palavra. Ela tem que agir espiritualmente, porque a palavra é muito clara. As armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas. As nossas armas são espirituais e são poderosas. Então, enquanto a sociedade para, enquanto as atividades param, a igreja tem que se movimentar. E se a igreja não pode promover os seus cultos públicos, se a igreja não pode promover as reuniões no templo, ela pode se reunir nos lares, ela pode se manifestar na sociedade através da sua conduta, através da sua intercessão, através do seu testemunho. E uma das formas de mostrar para a sociedade que nós somos um povo ordeiro é colocar a nossa vida espiritual em favor da sociedade nesse momento difícil, que a maioria das pessoas não tem o conforto espiritual, não tem a esperança que a palavra oferece para aqueles que a conhecem. Como a própria palavra diz, o salmista diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés. A sociedade está vivendo em trevas, luz para os meus caminhos. É a tua palavra. O profeta é muito claro quando ele diz que é o Senhor que sabe os pensamentos, os planos que tem para nós, que são de paz, não é de destruição. Mas nós precisamos estar alinhados com a palavra e levar esses recursos da palavra para a sociedade. Então hoje eu quero compartilhar com você, irmão, irmã, membro da igreja, amigos do Ministério Geração Eleita, você que sempre nos apoiou, que está sempre conosco nos momentos festivos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafio. Eu queria que você estivesse alinhado com as ocorrências, com a dinâmica, com as atividades, com o dia a dia da igreja. Então, nesse período, como vão ficar as nossas atividades? Primeiro, nós vamos manter as nossas atividades de oração. Teremos 2 dias por semana na igreja, quarta-feira e sexta-feira, às 19h30. E nessas atividades de oração, é muito importante a sua presença, porque a maior contribuição que você pode dar nesse momento é orar. Clama a mim e eu te responderei. É o que diz a palavra. Buscai-me e vivei. É o que diz o Senhor. Então esteja nestas reuniões, quarta e sexta. Domingo próximo, o dia 5 de julho, seria o nosso culto de ceia, a nossa celebração da ceia presencial. Mas com esse novo decreto, tanto do governador quanto do prefeito, nós teremos 14 dias aí de recolhimento, que não vamos poder nos reunir para celebrar culto. A reunião de oração, ela é uma reunião pequena, ela é uma reunião fora do templo, no espaço koinonia, sem nenhum risco e sem nenhuma transgressão do protocolo estabelecido no decreto, das determinações do decreto. A outra coisa é que a ceia, nós teríamos um número maior de pessoas. Estávamos pensando, inclusive já havíamos providenciado um telão de LED para colocar lá no espaço, para acolher um maior número de pessoas, mas não vai acontecer desta forma no dia 5. No dia 5, nós teremos a nossa ceia online, o nosso culto gravado. Então, gostaríamos que você preparasse os elementos, preparasse a sua vida de oração, reunisse a sua família para no domingo, às 9 horas da manhã, cear com os seus familiares na sua casa. A outra coisa que eu quero compartilhar com você. Terminado este período de recolhimento, que vai até o dia 14, do dia 1º ao dia 14, nós retornaremos com os nossos cultos regulares no domingo, dia 19, quando então teremos a celebração da ceia no culto.
Teremos a ceia online no dia 5 e a ceia presencial no dia 19. Tá entendido? Contamos com você. Outra coisa que eu gostaria de informar para você as mensagens para a igreja, a edificação espiritual da igreja, a alimentação espiritual da igreja vai acontecer no dia a dia com as mensagens gravadas. Os pastores estarão em oração, buscando a revelação de Deus para abençoar a sua vida. Você vai continuar recebendo as mensagens através do YouTube e do Instagram. E ao ouvir as mensagens no YouTube, aproveita para se inscrever no canal da igreja, porque isso é muito importante para nós. É um desafio que eu faço para você. Convide outras pessoas para assistirem e para se inscreverem no nosso canal, porque com a sua contribuição, com um pouquinho do seu esforço, nós vamos ultrapassar os 1000 inscritos esse mês de julho no canal do YouTube da igreja, se Deus quiser. Contamos com você para isso. A outra coisa, por fim, eu não poderia deixar de reconhecer o quanto os irmãos têm sido solidários nesse período difícil, o quanto os irmãos têm sido compreensíveis e quanto tem sido importante a sua resposta. Você que tem compreendido, tem acatado as mudanças, as sugestões, a alteração, as adequações nas atividades da igreja. Agradeço penhoradamente os dizimistas fiel, os ofertantes, isso tem sido muito importante. Nossa igreja tem sido honrada com a sua fidelidade. Deus tem se alegrado com a sua atitude. Aqueles que têm feito transferência bancária, aqueles que têm procurado a igreja para trazer o seu dízimo, você que é membro da igreja sabe o nosso temor, o nosso zelo, a nossa preocupação ao falar de finanças, mas é você, com a sua atitude, com a sua iniciativa, com a sua fidelidade, que está garantindo a manutenção da igreja, das atividades da igreja, a liquidez dos compromissos com professores da escola, a casa de amparo, assistência àquelas meninas. Graças a Deus, pela fidelidade do seu coração, a igreja está com os compromissos em ordem e nós continuaremos, mas para isso dependemos de você. E para encerrar, eu não poderia deixar de abençoar a sua vida, de desejar que seja próspera a sua fé, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, assim como é próspera a sua alma. Te agradeço pela atenção dispensada, pela compreensão e pela certeza do seu apoio. Deus te abençoe. Lembrando, quarta e sexta oração, dia 5, a ceia online. Prepare os elementos em casa. E dia 19, quando retornar às atividades no templo, uma grande festa espiritual com a celebração da ceia presencial. Deus te abençoe, enriqueça a sua vida e encharque o seu coração com a unção do alto, em nome de Jesus.